E com os queridos, eu falo assim sempre, né? Hebreus capítulo 11 e versículo 28. Nós estamos falando aqui, irmãos, da campanha Rompendo em Fé, não é? E sempre nós estamos falando de quem? De alguma personagem da Bíblia, daqueles que foram, né, colocados na galeria dos heróis da fé. Então aqui, ó, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé. Quem que celebrou a Páscoa? Alguém pode responder bem alto? Vamos dizer, vou contar até 3. 1, 2, 3. Moisés. Então, como que ele celebra a Páscoa, irmão? Pela fé. Então, irmãos, Moisés está na galeria dos heróis da fé. E nós estamos agora, irmão, vivendo dias que comemoram a Páscoa. Agora, o que é Páscoa, irmão? Olha, observe que o mundo, o inimigo, ele não sabe fazer nenhum telefone. Mas ele pega aquilo que foi feito e começa a disturbar, tirar do rumo que deva ser. O diabo não sabe fazer nada, irmão. Sabe o que ele sabe fazer? Só 3 coisas. Jesus falou que ele só sabe fazer 3 coisas. Você sabe o que ele sabe fazer? Matar, roubar e destruir. Então ele não sabe construir, ele sabe destruir. Ele sabe roubar e sabe matar. Ele não dá vida. Agora Jesus disse assim: mas eu vim para que tenha vida e as tenha em abundância. Está vendo? Então, irmão, o inimigo, tudo que Deus criou, ele pega para desfazer, para tentar desvirtuar. Quem criou o homem? Deus. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas a maioria dos homens, irmão, estão fazendo aquilo que o diabo quer. Por quê, irmão? Porque está indo na conversa dele. Muito bem, a Páscoa, se nós não tivermos cuidado, hoje a maioria das crianças conhecem a Páscoa, sabe como, irmão? Como se fosse uma coisinha de coelho, né? Chocolate, aquela coisa aí, né? A gente aproveita para mandar chocolate na barriga. Eu já como fora da época. Não sou muito chegado não, mas eu como, sabe? Mas então criança hoje, irmão, na escola não sabe o que é Páscoa. Pastor, será que não? Então eu vou contar maior. Tem muitos adultos que não sabem o que é Páscoa. O que é Páscoa? Aí quando chega na Páscoa, irmão, o comércio, né, inventa aquela coisa, o inimigo entra. Por quê, irmão? Porque quando nós saímos, preste atenção, quando nós saímos do conhecimento de Deus, nós vamos aproximando o quê? O inimigo. Nós vamos ficando uma presa fácil. Então o que é Páscoa? Essa palavra, irmão, quer dizer passagem, passar por cima. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus foi tirar o povo de Israel, ali do Egito, eles estavam ali há 430 anos. Preste atenção, 430 anos servindo como escravo. Segundo a história, aquelas construções hoje tombadas pelo patrimônio universal, irmão, aquelas pirâmides, e muitas construções ali foram feitas pelo povo judeu. E naquela região ali, não sei quantos quilômetros, não tem pedra. E eles trouxeram aquelas pedras de muito longe. E ali, irmão, os engenheiros hoje, atual, ficam de boca aberta. Porque não sabe como que eles deram conta de fazer. Eram milhares de judeus trabalhando como escravo. E muitos anos, irmão, foi 400 anos como escravo. 30 anos eles viveram numa boa no tempo de José, mas 430 foram como escravos. E agora Deus anuncia, por intermédio de Moisés, que iria tirar aquele povo, porque Deus havia prometido a eles que um dia levaria e daria a eles uma terra que emanaria leite e mel. Então os judeus naquela época, irmãos, os hebreus, eles não tinham outra visão, olhe bem, não tinha outra expectativa a não ser a terra que emanaria leite e mel. Até porque naquela época, antes de Jesus vir à terra, ninguém ia para o céu. Eu não vou entrar nesse detalhe porque vai demorar muito, viu? Mas ninguém ia para o céu. Morria, ia para um paraíso. E segundo o que consta os historiadores, o paraíso era lá para baixo também. E tinha uma divisa, né, que era um abismo. Muito bem, mas vamos deixar. Então o que acontece? Qual era o maior desejo daquele povo? O trunfo daquele povo era a terra.
Se você olhar na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, quase todas as promessas de Deus é que daria a terra. Olha, o primeiro mandamento com promessa qual que é? Você sabe? Honrar teu pai e tua mãe para que vá bens aonde? Na terra, porque ninguém ia para o céu. Você não vai ver. Porque o homem só começou a ter direito de ir para o céu quando Jesus morreu. Porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. E na justa razão, quem tem direito de herança é o filho. Agora, se alguém não é filho, irmão, olhe bem, para alguém ter o direito da herança do filho, o filho tem que assinar um testamento. E para esse testamento valer, para mim possuir aquilo, o filho agora, o testador, tem que morrer. E Jesus agora nos deu o céu. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, você vai descobrir ali, é no capítulo 1, me parece, que Jesus deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E uma vez sendo filho, nós agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. O que é co-herdeiro? Co-herdar. Aquilo que ele tem, como filho, nós também temos. Então tudo que pertence a Jesus, como filho de Deus, também nos pertence. Amém? Muito bem. Então, meus queridos, Páscoa. E agora Deus promete àquele povo que levaria para essa terra, que emanaria leite e mel. Mas como um povo sofrido, irmão, 430 anos como escravo, olha aqui para mim, escravo não tem direito nem de sorrir. O único direito do escravo é de não ter direito. E 430 anos, com certeza, tinha perdido todas as suas habilidades de seres ou de um ser humano livre. E eles estavam ali como escravos. Mas a esperança de alcançar aquela terra. E Deus agora havia já muito tempo prometido. E aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que já é nosso pela promessa de Deus, ainda precisamos de conquistar. Sabe por que que Deus fala, olha, eu te dou isso aqui, e as pessoas não tomam posse ou não recebem? Porque elas não têm coragem, preste atenção, de conquistar aquilo que Deus já deu a elas. E Deus agora diz para Moisés, olha, eu vou mandar, porque foi as pragas que Deus mandou ali para o Egito, para que o faraó visse o poder de Deus e soltasse aquele povo. Mas Deus falou, não, eu vou endurecer o coração dele. E por fim ele falou, agora eu vou mandar uma praga. O que é? Vou mandar um anjo que vai matar os primogênitos de todos da terra do Egito. O que é primogênito, irmão? O primeiro que nascia numa família, o primeiro filho, morreria. E naqueles dias, o primeiro, olhe bem, era o filho mais amado, aquele que iria tomar conta de todas as riquezas da família. Então, quando o filho primogênito morria, era uma vergonha para todos. E Deus falou, eu vou envergonhar todo o Egito. E todos que estão no Egito, independentemente que seja egípcio ou hebreu, vai morrer todo mundo. Eu vou mandar matar. E agora ele se preocupa e diz, Senhor, mas e agora? Você vai matar o povo egípcio, os primogênitos, e vai matar nossos filhos? Ele falou, não, vamos fazer um negócio, vamos fazer a Páscoa. E a Bíblia Sagrada nos diz aqui, meus queridos, o que é a Páscoa? Êxodo capítulo 12 e versículo 5. Olhe bem, pela fé, o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ele diz, olha, para começar, nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que matar o carneiro. Ele não pode ter defeito, olhe bem, tem que ser de 1 ano. Esse não pode ter defeito. E esse cabrito, esse cordeiro vai ser oferecido a Deus. Começa por aí. No livro ainda, Êxodo capítulo 12, versículo 7. Preste atenção o que está escrito. Tomarão do sangue e pô-la-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. Ele diz, olha, vai ter uma maneira de vocês não ser tocado pelo anjo da morte. O anjo vai passar essa madrugada. E tudo que é primogênito, tanto de homens e de animais, vão morrer. Mas a hora que vocês matarem esse animal, esse cabrito, vocês vão comer uma parte e outra vocês irão sacrificar a Deus. E o sangue vocês vão passar no portais da casa de vocês, navegas, em todos os lugares mais visíveis. Porque o anjo vai passar, olhe bem, e quando ele vir
chegar na casa de alguém para matar o primogênito, ele vai ver o sangue e ele vai passar por cima, quer dizer, ele vai deixar aquela casa. Preste atenção, Êxodo capítulo 12 e versículo 13, olhe bem. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então preste atenção, irmão, a segurança daquele povo que era o sangue do animal sem defeito. Vocês vão matar esse animal, e depois o sangue vocês vão passar na porta da casa de vocês, porque o anjo vai matar. E quando eu descer e ver o sangue, esse será o sinal que eu passarei por cima e não destruirei ninguém da sua casa. Mas deveria ter o sangue. Se um dos hebreus não tivesse obedecido e não tivesse o sangue, meus queridos, o anjo mataria o primogênito ali daquela casa. Amém? Olhe bem, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Olha o que diz: assim pois o comereis vossos lombos, assim pois comereis vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olhe bem, irmão, o que ele estava dizendo? Hora que vocês forem comer a carne do animal, vocês têm que comer preparados. Vocês têm que estar vestido para a viagem, tem que estar com o calçado no pé, com o cajado na mão, olhe bem, e comereis apressadamente, porque vai ter que sair rapidamente. O que é isso, irmão? Páscoa quer dizer, irmão, que as pessoas, olhe bem, são peregrinos e não são moradores daquele lugar. Eles estão ali de passagem, eles não podem ficarem tranquilos naquele lugar. Está falando, não venha ficar à vontade, vocês vão ter que estar de pé, porque vão sair depressa. Páscoa significa mais ou menos isso aí. Êxodo capítulo 12 e versículo 14. Olhe bem, e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações. Ou celebrareis por estatutos perpétuos. Então Páscoa, irmão, quer dizer, é coisa memorial. Ele diz, desta maneira que vocês estão fazendo aqui, que irão fazer, vocês vão ter que fazer perpetuamente para todas as vossas gerações, para que eles venham entender, mesmo que eles não tiveram nesse momento, mas as futuras gerações não vão esquecer do livramento que eu dei para o povo de Israel, para não esquecer, para ficar na memória. Então o que é? Páscoa é memorial. Capítulo 12 de Êxodo, versículos 15, olha o que diz a palavra: por 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Então, irmãos, ali eles comeram uma carne, e Moisés ordena pela ordem de Deus que eles também comessem o pão. Preste atenção. E o pão que eles fossem fabricar ou assá-lo ali, não poderia nesses dias ter fermento, porque não poderia ser levedado. O pão teria que ser sem fermento. O fermento é aquilo que faz crescer o pão. Ele diz, esta é a Páscoa do Senhor para o povo hebreu. E de lá para cá, meus queridos, todos os anos era ali realizado a festa chamada Páscoa. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, né, foi muitos anos o povo de Israel comemorando esta festa para relembrar a saída, a passagem do anjo, né, por cima deles, a libertação de Israel. Essa Páscoa foi até quando Jesus agora estava ali. Jesus foi um homem, irmão, porque ele veio com a natureza humana e a natureza divina. Ele participava, 33 anos participando da Páscoa. Mas a Bíblia Sagrada diz que esta Páscoa, que nós olhamos aqui, irmão, era para o povo hebreu, para o povo judeu, porque eles tiveram uma libertação.
preste atenção, dali daquela escravidão do Egito, e agora eles iriam para uma terra que Deus havia prometido, que é onde é o país de Israel hoje. Mas agora, irmão, nós que éramos considerados, não é, gentil, que não tínhamos e não temos linhagem de Israel, então nós estávamos fora dessa Páscoa. Mas hoje nós comemoramos a Páscoa. Mas qual é a Páscoa que nós comemoramos? Olha lá em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, como diz a palavra: expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, irmão, quem é a nossa Páscoa hoje? Não é simplesmente aquele pão, né, aquele carneiro que eles comeram ou comiam naquela época, porque a Bíblia diz aqui que Cristo é a nossa Páscoa. Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, porque da mesma maneira que Israel, meus queridos, receberá a ordem de comer pão sem fermento, aqui também agora no novo mandamento diz que nós teremos que expurgarmos toda o fermento, porque agora nós somos massa nova. Está falando de fermento, com certeza está falando de pecado. No livro de Lucas, no capítulo de número 22, versículos 7 e 8, diz assim: ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. Olhe bem, ainda ele seguia essa risca, essa tradição. E Jesus enviou a Pedro e a João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Então Jesus ordena para que eles também preparem a Páscoa, aquela Páscoa de Moisés, para que ficasse preparado para ele e eles alimentassem ou participassem da Páscoa. Ainda no livro de Lucas, no capítulo de número 22, e os versículos 15 e 16, diz assim, preste atenção para você ver. 15 e 16, Lucas 22, 15 e 16. E disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Aqui ele está dizendo, essa Páscoa que eu estou comendo com vocês, é um desejo muito grande antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele estava dizendo, essa Páscoa agora acabou, porque ela já não tem mais valia. Por que isso, meus queridos? Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir essas verdades. Ainda no livro de João, capítulo 6, versículos 32 e 35, olha lá para você ver o que acontece. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele está dizendo, aquele pão que Moisés ali, olha, deu para vocês, foi Moisés que deu, mas agora Deus, o meu Pai, está dando um pão, estava referindo a ele mesmo. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele está dizendo, eu sou o pão sem fermento, eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão que é a Páscoa, nunca mais terá fome. Olhe bem, se nós olharmos ainda no livro de Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20, nós vamos descobrir agora Jesus dizendo, e tomando pão, olhe bem, e havendo dado graça, partiu e dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Olha ele dizendo, o pão agora é o meu corpo, porque eu sou o pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Preste atenção, meus queridos, que Jesus agora está fazendo uma mudança radical daquela Páscoa antiga, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Nós não precisamos mais agora, igual eles faziam, participar daquele pão, daquela ovelha. Sabe por quê, meus queridos? Porque aquilo, a Bíblia Sagrada diz que não tinha poder para tirar pecado. E a Bíblia Sagrada nos diz também em Hebreus 9, 22, que todas as coisas para a remissão de pecado tem que derramar sangue. E a Bíblia Sagrada nos fala que nós não estamos
Olhe bem, à procura de uma terra como eles também estavam, ou que quando eles estavam, a terra que eles estavam. Nós não estamos procurando um país aqui neste planeta Terra, porque agora, irmão, a proposta de Deus é outra. No livro de João, capítulo 14, o versículo 1 a 16, diz assim, que olha onde que é a nossa terra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Olhe bem, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Olhe bem, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Olhe bem, e para onde eu vou, vos conheceis o caminho. Ele está dizendo, agora vocês conhecem o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E ele respondeu-lhe, Jesus respondendo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero te dizer algo aqui nesta noite, quando Jesus está dizendo que Ele é nossa Páscoa. Olhe bem, e que nós agora já somos massa nova, e que não há fermento em nós. Jesus está crendo que quando nós aceitamos a Ele, irmão, nós despimos de toda a roupagem antiga. Agora nós realmente vivemos uma Páscoa verdadeira. Aquilo que era fermento, ou aquilo que é fermento já foi embora. Aquilo que é fermento já não vive mais em nós. Aquilo, irmão, que nos poderia trazer prejuízo, já não pode trazer prejuízo mais. A Bíblia Sagrada fala do fermento. O que é isso, meus queridos? Porque muitas das vezes nós falamos, não, eu sou crente e vou participar de uma coisinha pequenininha, não tem problema. Porque nós medimos as coisas, ou aferimos as coisas por volume, não é? Aquilo que é grande, não é? Que dá audiência à sociedade, nós não praticamos. Eu não vou roubar uma caminhoneta, eu não vou assaltar um banco, porque senão vai dar, né? Vai dar um problema tremendo, todas as imprensas, todo mundo vai saber, a sociedade, né? Mas eu posso roubar uma agulha, e eu posso roubar 10 reais, que ninguém vai falar nada, ninguém vai saber. Mas para Deus, irmãos, o pecado é um tamanho só. Quando a Bíblia Sagrada diz um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que é isso? Se nós colocarmos um pouquinho de fermento na massa de um pão, pode ser pouquinho, irmão, às vezes demora a inchar, mas que vai inchar, vai ter o efeito, vai surtir o efeito. E quando nós reconhecemos Jesus como Páscoa, olhe bem, como libertação das nossas vidas, nós estamos entendendo que quando nós aceitamos a Ele, Ele tem poder para tirar todo o pecado das nossas vidas. Ele tem poder para nos purificar de todo o pecado. Quando eu disse aqui no princípio, irmão, que muitas das vezes tem pessoas aí nos julgando, tem pessoas aí às vezes já colocando a sentença nas nossas vidas, mas se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, quem que poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Porque nós já somos justificados por Ele. Tem muita gente, irmão, que está vivendo uma Páscoa, vamos dizer assim, de mentira. Tem muita gente que não está compreendendo o que na realidade é a Páscoa, irmão. Ele está achando que está escondendo dos olhos de Deus, está escondendo do Senhor, e não tem tido realmente, irmão, olhe bem, a presença de Deus na sua vida. Páscoa é isso. É quando nós aceitamos a Jesus, é quando nós tornamos uma massa nova. Olhe bem, e nós não queremos mais que venha o pecado nas nossas vidas. Por quê, meus queridos? Porque o pecado nos impede de alcançar a terra prometida. O pecado nos impede de sermos vitoriosos. O pecado nos impede de ter uma família abençoada. O pecado nos impede, meus queridos, até mesmo que as portas da prosperidade financeira abram para nossas vidas. O pecado nos impede, irmão, de nós andarmos com a cabeça erguida. Aqueles que vivem errando, irmão, ele tem medo, ele tem vergonha, é uma pessoa tímida, é uma pessoa que anda de guarda baixa,
ele não levanta a cabeça, ele não tem perspectiva de vida, ele não tem força, ele não tem ação, ele é uma pessoa amarrada, algemada, ele não dá conta de vencer. Mas quando Deus começa a mudar as nossas vidas, nós começamos a erguermos a cabeça, nós vamos perdendo medo, nós não temos mais medo do inimigo, nós não temos mais medo das barreiras, nós não voltamos atrás, nós não estagnamos, irmão. Nossos sonhos que havia sido sepultado começa a ser ressuscitado na nossa frente, ou na nossa frente. Aquilo que nós não tinha mais esperança, aquilo que tinha fugido, aquilo que o inimigo tinha tomado, Deus começa a nos restituir. Aquilo que tudo parece que não tinha mais jeito, aquilo que às vezes já tinha sido ido de água abaixo, Deus começa a nos dar. Então, irmão, nós precisamos de libertar, nós precisamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Isto é a Páscoa nas nossas vidas. É o que é, irmão? É crer na pessoa do Senhor Jesus. Tem muita gente que não está entendendo o que é Páscoa. Tem muita gente que ainda não está entendendo. Irmão, se nós não deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, irmão, nós não vamos chegar na terra prometida. Nós iremos de mal a pior. Se você olhar as pessoas, irmãos, que hoje são candidatas ao fracasso, pessoas que não têm mais paz, não têm alegria, não têm felicidade. Se nós olharmos para as pessoas aí que estão na sarjeta, algumas pessoas até conhecem e falam: olha, eu conheci esta pessoa, era uma boa pessoa, pessoa que tinha posses, pessoas que tinham moral, uma índole elevada. São pessoas que tinham família, tinham esposa, seus filhos, e hoje estão caídas aí na sarjeta, à mercê do tempo, da desgraça, dos intempéries da vida. Por que isso, irmão? Porque não deixou Deus trabalhar na vida delas. Às vezes você pode falar: pastor, não tem mais jeito. Sim, muitas das vezes não tem mais jeito. Não porque Deus não tem poder de mudar essas vidas. É porque para ser mudado a vida, para que nós recebamos uma mudança, nós temos que aceitar, irmão, isso aí. Nós temos que entregar as nossas vidas ao Senhor. Falar: Senhor, eu quero ser mudado. Seu Deus, eu quero ver a minha vida transformada. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Mas eu preciso, irmão, de aceitar, eu preciso de entregar a minha vida nas mãos do Senhor, para que Ele venha trabalhar. Essas pessoas não mudam porque elas não têm mais condições, quem sabe já não crê mais, as esperanças foram embora. Mas se uma delas fala assim: não, eu quero ser mudada, Deus muda a vida delas. E Deus está aqui para mudar as nossas vidas. Deus, irmão, Ele quer nos dar prosperidade, mas nós precisamos de termos mudança de vida. Nós precisamos, irmão, deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Precisamos, irmão, que Jesus, realmente aceitar Jesus como a nossa Páscoa, sem fermento, sem pecado, pelo menos lutarmos para que isso venha mudar nas nossas vidas. Porque senão nós vamos ficar a vida inteira, senão o homem vai ficar a vida inteira desta maneira, sofrendo decepções, irmãos, pessoas levando o golpe de todos os tamanhos. Se pudesse visualizar a alma da pessoa, você iria ver feridas grandes, pessoas magoadas, pessoas que perderam a perspectiva de vida, parece que não tem mais futuro, pessoas que deixaram de sonhar, pessoas que deixaram, irmão, de ver um futuro melhor, pessoas que agora só estão debaixo de maldição, só profere maldição para a sua vida, se auto-amaldiçoa, amaldiçoa tudo que está em volta, porque, irmão, perde a esperança, irmão, perde tudo, porque essa Páscoa que é Jesus, Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Eu estava olhando para a Bíblia Sagrada, quando Jesus agora começa a pregar para uma grande multidão, e todo mundo não gostou daquela palavra e foram embora. E agora os apóstolos disseram: meu Deus do céu, o que Jesus foi fazer? Tinha tantas pessoas agora aqui juntas, nosso grupo, a nossa igreja estava tão grande, agora foi todo mundo embora. E eles disseram para Jesus: Jesus, com a sermão desse, com a palavra desse, quem que se salvará? Jesus falou: vocês quiserem ir embora, pode ir, não tem problema. E Pedro agora pega a palavra e disse: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Irmão, eu estava olhando os textos originais. Olhe bem, Pedro não disse para onde iremos nós, não, ele disse assim: para quem iremos nós?
porque para onde é muitos lugares. Mas Jesus, agora Pedro não estava dizendo para onde, ele não estava olhando, escolhendo um lugar, um estado, um município, uma denominação, não, ele estava dizendo, e para quem iremos nós? Quem pode fazer alguma coisa por nós? Porque, irmão, quando nós aceitamos a Páscoa na nossa vida, nós entendemos que não é lugar que muda a nossa vida. Quando você vê alguém, olhe bem, que começa a ficar inquieto, é porque eles não conhecem a Páscoa. Porque quem muda não é o lugar, não é a cidade, não é o estado. Quem muda as pessoas é Jesus. Você pode estar num lugar mais pequeno do Mato Grosso, um lugar mais afastado do Mato Grosso, mas se você tiver Jesus, Ele te abençoa. E você pode estar no maior centro do Brasil, na cidade maior como São Paulo, mas se você não tiver Jesus, você é miserável. Porque se você andar pelas ruas de São Paulo, muitas pessoas estão vivendo na miséria. O que é isso, irmão? Não é lugar, é Jesus. Então busque a Jesus. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Jesus, Ele é a nossa Páscoa, a nossa libertação. A nossa libertação. Ô irmãos, sabe o que hoje nós precisamos ser libertos? O espírito e a alma. Todo mundo está prisioneiro, a alma está presa. Você passa nos bares aí, as pessoas estão tomando, tudo rindo, estão disfarçando da tristeza. Entendeu? Estão ali tristes, a maioria porque descombinou com a família. E quando está com a família, daqui a pouco vai descombinar. Tão triste. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a alegria de Deus nas nossas vidas. A Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Você quer receber Jesus como a sua Páscoa, o seu libertador? Diga amém. Glória a Deus. Poderíamos ter falado outra coisa, mas hoje é Páscoa, irmão. Nós temos que entendermos isso, porque senão daqui uns dias, irmão, nós vamos, né, e eu fui descobrir que Papai Noel não existiu, eu já era grande. Ô paixão que me deu, né? Nós vamos, vai se tornando, as festas pagãs vai se tornando folclórica para as nossas vidas. E nós, sem perceber, vamos entrando e mandando nossos filhos. Aquilo que era pagão, entendeu? Agora hoje é folclórica, não, já pode ir festa de São João, né, festa junina, é 3. Não, mas aí nossos filhos podem ir, aí compra, o bichinho fica lá e fala, né? Olha que gracinha, e o diabo levando seus filhos. Carnaval, irmão, já está começando a ficar, né? Por quê, irmãos? Porque chama muito. A maior verba que vem para o município é para o carnaval. Se não tivermos cuidado, irmão, daqui um dia nós estamos mandando nossos filhos para o matinê do carnaval. Daqui a pouco nós não entendemos, nossos filhos não entendem mais o que é Páscoa. Ah, vou comprar um coelhinho para você, meu filho, é a Páscoa. Aí a Páscoa do seu filho, irmão, é perecível. É comestível. Vira dejetos humanos. Essa é a Páscoa, é Jesus. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Quando Deus falou, irmãos, a respeito da purificação do seu povo, Ele não está dizendo que você vai ter que andar tipo a Madre de Calcutá. Não. Purificação, irmão, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque por fora, quem falava que era puro eram os fariseus. Jesus disse assim, ó, vocês parecem sepulcro caiados. Por fora é bonito, já viu aquele sepulcro, cemitério? Eles põem pedra,
como é que chama as pedras? Ardósia, que as coisas bonitas, aqueles buquezinhos de flor, limpa, põe as velhinhas, fica a coisa mais linda. Que as fitinhas, imagem limpa, fica linda. Mas lá dentro, o que tem? Então Jesus não está falando isso, irmão. A purificação vem de dentro. É quando nós olharmos nosso irmão errado, e você falar assim, ele precisa de misericórdia. Porque às vezes, irmãos, eu olho um erro, mas e os outros erros meus? Um erro só. Mas Jesus, irmão, ele não olhou para isso, ele é a Páscoa. Ele é a Páscoa. Ele é a Páscoa. Amém? Eu quero que você ponha a mão assim no seu coração. Você pode estar falando, gente, mas hoje eu vim para ouvir uma palavra daquela de alegrar, de chorar, de alegria, não é? Mas essa palavra, irmão, Deus tem algo na sua vida. Deus quer te purificar. Deus quer te purificar. Para quê, irmão? Porque se nós não tivermos preparados, até para receber bênção, nós temos que estar preparados, irmão. Sabe por que tem muita gente que recebe muito dinheiro, aí ele se desvirtua, aí larga da família e começa a fazer coisa errada, até no meio de crente. Você não viu na televisão aí, irmão? Né? Camarada que vive fazendo cura, quando viu muito dinheiro, foi fazer coisa errada. Então, até para nós recebermos as bênçãos, irmão, nós temos que estar preparados. Deus quer nos dar, mas nós temos que continuar humilde na presença do Senhor. O Senhor, seu nosso Deus, muito obrigado, Jesus, pelo Senhor ter sido a nossa Páscoa. E o Senhor morreu uma vez, ressuscitou, não está no sepulcro, Pai, mas o Senhor ao terceiro dia ressuscitou. A sorte de nós te servirmos não é porque o Senhor morreu, porque morrer todos morrem. Todos morrem, Pai. Buda morreu, Maomé morreu, todos eles morreram, e o Senhor também morreu. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e eles estão na sepultura. O Senhor é a nossa Páscoa, aquele que nos dá liberdade, aqueles que nos purifica e nos ama. E se o Senhor ressuscitou, também nós iremos ressuscitar para a tua glória e para a tua honra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém.